Bom dia, meus queridos. Estamos aí chegando na reta final do ano letivo. Eu vou passar para vocês hoje o último conteúdo da segunda série. Espero que vocês estejam com todas as atividades do terceiro ciclo em dia, mas caso não estejam, vocês têm ainda mais alguns dias para me enviar as atividades, desde quando a gente voltou das férias até a da semana passada. E na semana que vem a gente vai fazer a última atividade, que é de portfólio. Eu vou gravar uma aula para vocês fazendo um resumão de tudo que a gente aprendeu, uma revisão de tudo que a gente aprendeu nesse terceiro ciclo, para que vocês façam aí a atividade de portfólio de vocês, que eu vou deixar disponível para vocês no GR8 semana que vem. Então não se preocupe com isso essa semana a gente não tem atividade, a gente vai falar aí do último conteúdo de vocês do ano da segunda série, né, do ano letivo. E eu espero que vocês estejam com tudo em dia e que a gente se veja ano que vem na terceira série. Então a gente falou na aula passada de charge cartoon e hoje a gente vai falar de tirinhas, quadrinhos e caricaturas, que são os cinco tipos textuais que unem aí a linguagem verbal e não verbal, além do anúncio publicitário, que foi o que a gente já assistiu, que a gente já viu, né, na semana passada, na outra semana, 15 dias atrás. Então, agora a gente vai falar de tirinhas, quadrinhos e caricatura. Lembrando que tirinhas e quadrinhos são a mesma coisa. Tirinhas nada mais é do que quadrinhos pequenos. Enquanto os quadrinhos vêm em revistas, as tirinhas vêm em tirinhas mesmo de 3, 4, 5 quadrinhos, geralmente vem em jornais, ok? Então vamos lá, histórias em quadrinhos. É o principal tipo textual lido nos séculos 20 e 21. Isso é uma informação muito importante. No Brasil, o gênero textual mais comum é o romance, que a gente também já estudou esse ano. Mas no mundo, o principal tipo textual lido, né, do século 20 e do século 21 são as histórias em quadrinhos. Então, é aí um gênero textual muito forte na nossa cultura, principalmente na nossa época, né, na época que a gente vive. Eu mesmo sou leitor assíduo de quadrinhos. Também leio muitos romances, mas sou leitor assíduo de quadrinhos, com maior número de adaptações para o cinema. Além de ser o tipo textual mais lido, é o tipo textual mais adaptado para o cinema durante todo o século 20 e 21. A gente pode ver aí vários filmes que foram lançados ao longo dos últimos anos, todos eles baseados em quadrinhos, e são os que mais me atraem, os que eu estou esperando aí voltar ao cinema a funcionar para eu já assistir a Viúva Negra. Então vamos lá, história dos quadrinhos. Não estou falando das histórias em quadrinhos, estou falando da história dos quadrinhos. Faz-se possível associar a origem dos quadrinhos com as pinturas rupestres, que há mais de 35 mil anos eram a forma de representação que os seres humanos usavam para contar e relatar suas vidas. O que a gente entende por isso aqui? Que as pinturas rupestres nada mais são do que histórias em quadrinhos sem os quadrinhos. É a forma que o ser humano tinha de contar a história daquilo que eles viveram ao longo do dia, ao longo da história de vida das pessoas que desenhavam nas paredes. Então são histórias em quadrinhos, tem uma sequência lógica, geralmente tem linguagem não verbal, e aí, com o passar do tempo, passou até a ter linguagem verbal também, alguns símbolos que representavam, né, alguns acontecimentos, algumas coisas que aconteciam na história na época. Depois podemos notar essa representatividade nos vasos gregos na Grécia Antiga. Para você ver, tanto que as histórias em quadrinhos são antigas. Os vasos gregos também contavam as histórias dos heróis, né, da mitologia grega, de forma cronológica, de forma sequencial, parecido também com os quadrinhos que a gente tem hoje. E aí no fim do século XIX, com a invenção da prensa a vapor, nasceram os quadrinhos no formato que a gente conhece hoje. Certo? Foi bem depois da datilografia, né? Porque a prensa a vapor para poder ter desenhos. Então, já no século XIX. Características das histórias em quadrinhos. Antes de mais nada, são narrativas gráficas. São histórias narradas, compostas por imagens e textos. As histórias em quadrinhos podem vir em revistas específicas ou em tirinhas de jornal. Por isso que eu estou falando para vocês. As tirinhas nada mais é do que quadrinhos pequenos. Existem histórias em quadrinhos feitas apenas com textos, e também existem histórias em quadrinhos feitas
apenas com imagens. Existem aí as duas formas. Aí você vira para mim e fala assim, professor, mas como assim? História em quadrinhos só com textos? Sim. Geralmente, algumas histórias em quadrinhos, quando elas começam, existe uma narrativa por trás que faz com que as pessoas entendam a mitologia por trás daquele quadrinho, a história, a origem daquele personagem, por exemplo. E aí eles vêm em pequenos textos. Existiu aí, na história da Marvel, uma coleção de novels, que são revistas em quadrinhos sequenciais, que a gente conhece como novels, que nada mais são do que novelas, né? Porque na tradução literal da palavra, que são várias revistas contando uma sequência da mesma história. E aí, quando eles começam essas narrativas, vem um texto antes explicando o que está acontecendo no universo daquele quadrinho. Aí tem um exemplo do Mandrake, que foi um dos principais personagens de histórias em quadrinhos da humanidade. Esse aqui eu consegui o volume 6 dele. Eu não consegui o primeiro, mas eu consegui o sexto. E que era muito comum, muito famoso na época que ele foi criado. E aqui um exemplo de tirinha. Pessoal, a charge e o cartoon são gêneros textuais diferentes, mas pode haver cartoons e charges em quadrinhos, que são charges ou cartoons que contam uma história, que tem as mesmas características que a gente viu na aula passada de charge e cartoon, mas em formato de quadrinhos. A charge é uma imagem, geralmente a charge é só uma imagem, então não é considerada história em quadrinhos, porque é só um quadrinho, só uma imagem. Apesar de poder existir charge com mais de uma imagem, com mais de um quadrinho. O cartoon já é mais comum. As tirinhas, quando elas vêm contando uma história do cotidiano, vêm fazendo uma crítica social, ela é ao mesmo tempo tirinha e cartoon. Essa, por exemplo, é um exemplo disso. O coelhinho, né, aí cara ruim, quero saber quem inventou que coelho dá ovo. É um coelho, né, considerado um coelho da Páscoa aí, revoltado porque coelho não bota ovo. Isso aqui é uma tirinha e ao mesmo tempo um cartoon que faz uma crítica social, certo? Caricatura. A palavra vem do italiano caricare, que significa exagerar, aumentar as proporções de alguma coisa. Trata-se de um gênero discursivo que surgiu a partir das obras do italiano Agostinho Carracci, da Bolonha, no século XVII. Então, a caricatura, a característica principal dela é exagerar, aumentar as proporções de alguma coisa. A gente sempre faz ligação de caricatura com personagem, com pessoas, mas nem sempre é assim. Pode existir caricatura de animais, caricaturas de objetos, certo? Características da caricatura. Estão presentes em jornais, revistas, blogs, festas e praças. Vejam aí uma diferença. Vocês já foram em alguma praça, alguma feira, alguma praia em que haviam pessoas fazendo caricaturas suas naquele local? Então aqui na caricatura também, eles vão te desenhar de forma a exagerar as suas características principais. Por exemplo, quando fizeram uma caricatura minha, eles exageraram, porque eu era muito magro na época que eles fizeram, exageraram na minha estrutura, né? Me colocaram muito magro e com a orelha muito grande. Então eram duas características bem presentes que eu tinha, e aí é um exemplo de caricatura. Tem o objetivo de enfatizar e exagerar as características das pessoas, animais ou objetos. São retratos bem-humorados, cômicos ou irônicos, sobretudo com relação aos traços físicos e comportamentais do objeto. Elas são feitas assim de propósito, tá, pessoal? Tem gente que pode até se sentir ofendido com a caricatura não autorizada publicada em alguma rede social, em algum site, algum blog, algum jornal, alguma revista. Tem gente que se sente até ofendido. Mas a caricatura, ela tem essa característica. Ela é feita para ser bem humorada, cômica e irônica. Um exemplo de caricatura, né? Ninguém percebe quem é esse, né? Não dá para ver que é o Silvio Santos. E outra caricatura que identifica não só a fisionomia, mas também os trejeitos, o movimento em si, certo? As duas, essa aqui identifica bem a característica e essa
as ações que esse personagem faz, né, no jogo aí do Flamengo. Então, terminamos todo o conteúdo do segundo ano, estamos chegando ao fim do ano letivo. Eu falei para vocês que quem ainda não fez as atividades do terceiro ciclo pode fazer ainda, só a redação do M1 que não dá para fazer mais, que o tempo já terminou, mas vocês ainda têm a segunda chamada de M2, então fiquem atentos, ela vai acontecer no dia 2 de dezembro, então fiquem atentos aí para que vocês não percam essa data, para que não fiquem com nota baixa. E aí, depois dessas segundas chamadas, a gente já vai fechar as notas de vocês, ver quem está de recuperação, quem não está, e encerrar o ano para quem conseguiu aí alcançar a média ao longo desse ano tão conturbado que a gente teve. Espero que vocês estejam todos bem, e na semana que vem, como eu disse, vou passar a atividade de portfólio para vocês, fazendo um resumão, uma revisão de tudo que a gente aprendeu aqui no terceiro ciclo. Bons estudos para vocês, até a semana que vem.